Olá pessoal, meu nome é Ana Vale, eu sou Gestalt terapeuta. Nesse canal a gente conversa sobre temas da Gestalt terapia. E o tema de hoje vai ser a teoria do self, que é uma teoria complexa, que exige muito estudo, mas que eu vou estar tentando aqui conversar com vocês sobre o básico do que é a teoria do self na Gestalt terapia. Tá? Então, em 1951, ela foi proposta no livro Gestalt Terapia. Então, propuseram o que seria a teoria do self nesse livro, mas não houve um desenvolvimento sobre esse conceito, sobre o que seria o self na Gestalt terapia. Isso ficou adormecido por muitos anos. E mais ou menos há uns 20 anos, começaram a surgir mais estudos, mais pesquisas, mais produção escrita sobre a teoria do self. Houve um aprofundamento, assim como aconteceu com a teoria do campo, também com a teoria do self. Na Gestalt terapia começou a haver um olhar mais significativo sobre ela para desenvolver o conceito, que ele foi colocado, mas ele não foi desenvolvido. Então, eu vou estar colocando para vocês hoje o que até o momento se entende por teoria do self, sendo que o conhecimento ele é um processo, ele está sempre se modificando de alguma forma. É um sistema de contato, ou seja, o sujeito, o indivíduo, o organismo, ele está no meio, ele existe ali no meio, e a forma como ele funciona, o contato que ele estabelece com esse meio, vai estar existindo ali a interferência do self, tá? E o self, a gente pode dizer que ele existe desde do útero materno. Então, tanto o self quanto a personalidade se considera que eles existem desde esse momento intrauterino. Então, ali já existe um organismo, que tem uma troca com o meio. Claro que um meio mais restrito, que é essa mãe e o organismo dela, mas existe ali uma troca. Existe ali um contato daquele bebê com aquela mãe. Então ali começa a se desenvolver o self. E depois que o bebê nasce, então você imagina, a criança nasceu, ela vai ter contato com muito mais estímulos. O meio dela, que antes era o útero, nesse momento do nascimento, é um momento em que vai ter muita troca entre o organismo e o meio. E esse self ele vai se construindo com uma velocidade maior a partir do nascimento, porque esse meio ele fica mais complexo e a criança vai ter mais trocas com ele. E conforme ela vai tendo esse contato com o meio, essa troca com o meio, ela vai construindo significados, pelas suas sensações inicialmente, depois quando ela adquire a linguagem com atribuição de significado, e aos poucos esse self ele vai se tornando cada vez mais complexo, conforme a criança vai se desenvolvendo. Então, esse self ele vai se construindo a partir dessas vivências que o sujeito vai tendo no mundo. E a ideia também é importante ressaltar que o self ele é considerado processual. O que significa isso? Que ele não é algo fixo, ele não é algo imutável, pelo contrário, ele está o tempo inteiro em movimento, ele está o tempo inteiro em modificação, porque a cada vivência que eu tenho, alguma alteração acontece, algum significado vai estar sendo atribuído àquela vivência que houve, que aconteceu. Então, ele vai estar sempre tendo uma modificação, por isso ele é considerado processual e não algo estável e imutável, tá? E ele existe no campo e na relação com o outro. É nesse campo e nessa relação com o outro que eu consigo dizer quem eu sou, e como eu funciono. Quem eu sou, como eu funciono, como eu me relaciono com o outro, os meus mecanismos de defesa, tudo aquilo que me constitui enquanto pessoa e na relação com o outro, a forma de contato que eu estabeleço com o outro e com o mundo, tudo isso constitui o self, tá? Self, ele na Gestalt terapia, ele
possui 3 funções que compõem o self, que é a função id, a função personalidade e a função ego, né? Essas 3 funções compõem o self. Então, o self, assim, a gente pode dizer que ele é o que vai estar dando sentido ao próprio sujeito e ao mundo, tá? É através do self que a gente atribui sentido àquilo que é vivenciado. E também é através do self que a gente realiza ajustamentos criativos, né? Então, a gente, no mundo, vai estar lidando com as situações e vai estar tentando ali encontrar alternativas e fazer ajustamentos criativos dentro daquilo que está sendo vivenciado. Então, nesse vídeo é isso. Okay? Eu vou gravar um outro vídeo depois especificando a função id, a função personalidade, a função ego, né, para esse vídeo não ficar muito grande. Eu vou fazer um outro falando especificamente de cada uma dessas funções, tá? Para complementar esse vídeo. Então, se você gostou, curte, compartilha com os amigos e se inscreve aí no nosso canal para dar uma força, tá bom? Até o próximo vídeo.